boa tarde. É um grande prazer estar aqui com os professores organizadores desse livro que acaba de chegar aqui na estação. Desafios da Transmídia, Processos e Poéticas. Nós estamos aqui com dois dos organizadores, o terceiro já está para chegar, não é? Que vão contar um pouquinho e vão conversar conosco sobre o tema do livro e também como é que foi desenvolvido o processo. Já nas nossas conversas, né, Luz, falamos de tantas possibilidades e como esse primeiro título traz para o Brasil, numa primeira edição, várias abordagens dos autores aqui convidados. Então, eu sou a Kátia Castilho. Né? Eu sou Solange Pellison, aqui está o João e a Lúcia que vai nos dar o prazer dessa conversa hoje. Ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada. E bem-vindo a todos que já estão conosco, né? A gente vai ter tempo para perguntar. Solange vai conversando e vai fazer a mediação, tá? Porque as perguntas vão chegando para nós. Com perguntas que bom. Eu só vou apresentar rapidamente. Eu tenho a dizer que eu cheguei a este tema da transmídia por meio do João Massarolo, que está aqui à minha direita, o maior especialista no Brasil no tema. E eu vou começar a falar do livro, usando a tríade platônica do belo, bom e verdadeiro. Que é belo, eu não preciso justificar. Deem uma olhada. Lindo, ficou muito linda a capa, o livro, o capricho da edição. Quem fez a capa, a arte da capa é a Kalinka Cruz Stefani, que é uma designer maravilhosa. Que ele é bom, não tem nenhuma dúvida, porque de fato é o primeiro volume editado no Brasil dessa questão da transmídia sobre a qual todo mundo fala. Aliás, eu fui jantar sábado com uma grande especialista, Marta Gabriel, e ela agora só fala em storytelling. Quando ela vai falar de alguém, ele tem uma storytelling. Storytelling é isso aqui. Então, e ele é verdadeiro porque temos os maiores especialistas no Brasil e alguns do exterior no tema da transmídia. Então, eu passo agora a palavra para o João. Boa tarde, como vai? Ajusta um pouquinho para todo mundo aparecer aqui para a gente. Um pouquinho. O Sérgio acabou de chegar. Sérgio, você entra na cena, por favor, para todo mundo quer te ver também. Aí. Vamos lá. Bom, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o livro, sobre algum capítulo, fiquem à vontade. A gente já vai abrir, daqui a pouquinho a gente conversa com os ouvintes. Bom, eu queria só dizer que a inspiração desse trabalho vem da professora Lúcia Santana. Aliás, não só desse trabalho, eu acho que a grande parte dos trabalhos feitos no Brasil, que envolvam questões de tecnologia, conteúdo, e passa necessariamente por reflexão pelos escritos da professora Lúcia, ou os diálogos, enfim, é a nossa grande referência, a nossa musa inspiradora dos sistemas. E a gente se sente muito honrado de poder, participar dessa publicação, porque o fato é que esse tema realmente faz anos, uma década, que faz parte do nosso cotidiano, e nunca tínhamos tido um texto organizado, uma publicação, com reflexões a partir do ponto de vista, como assim dizer, nosso, né? Da academia brasileira, pelo menos, porque ele circula no mundo publicitário, no mundo televisivo. Eu diria assim que todos os objetos que a gente estuda tem essa origem no próprio mercado, e na academia a gente normalmente referenda esses processos do mercado. Então, existe uma verba da publicidade que começam a fazer o transmídia, mas que, na verdade, eles estão fazendo com outro caminho. A gente, na academia, que lê como se fossem projetos originais, porque a reflexão realmente é algo que faz falta, sempre. Né? Quando faz falta, a gente compra o desenho, como assim dizer, dos projetos que são criados no mercado, que não tem o mesmo objetivo do que a reflexão acadêmica pode trazer. Então, acho que é um livro que vai nos ajudar a organizar muitas questões, né, desse storytelling contemporâneo
que é o grande tema, assim, que eu acho que tem, em todos os capítulos, tem pontos de vista os mais diversos. Um estudo que a gente fez, só para destacar o que eu conheço melhor, a gente foi buscar um projeto que haveria nesse campo uma produção, uma alternativa, vamos dizer, ao mainstream, né? Porque quando a gente pensa na questão do storytelling, sempre associa os seriados norte-americanos, que realmente produzem muito conteúdos, ou na própria televisão, né? Mas sempre dentro das mídias principais, né? Dentro dos grandes centros de produção. E a gente resolveu fazer uma pesquisa aqui no Brasil para saber se haveria um interesse da produção fora desse campo, né? Das mídias mais centrais. E a gente ficou surpreso porque encontrou em várias regiões do Brasil, né, pessoas pensando de uma maneira até didática a produção de conteúdo que não se restringe mais às mídias convencionais, porque há uma saturação do mercado. O que a gente conseguiu identificar, por exemplo, em Cataguases, que é um polo do audiovisual da Zona da Mata, é que o polo do audiovisual clássico, tradicional, ele se estabeleceu e não teve mais mobilidade. Então, tem uma geração que se formou como diretores de arte, captação e edição de som, fotografia, e são bons, são especializados, mas a cidade fica perguntando, mas o que mais vocês podem fazer? E a cultura tem que dar essa resposta, não pode ficar, né, restrita às funções tradicionais. E eles descobriram que se começassem a trazer essa discussão, e junto com os projetos de filme, de longa-metragem, negociassem junto aos produtores a produção de outros conteúdos, isso aí daria um destaque muito grande para a comunidade, envolveria as escolas da região, por exemplo, e o que eles começaram a fazer, envolver os estudantes a produzir conteúdos com seus celulares a respeito dos temas dos filmes. Então a dinâmica ficou mais ampla, porque simplesmente aprendeu a atender o mercado, né, de produção audiovisual convencional. Então, há vários relatos, né, de projetos de filme que resultaram 10, 12 filmes, curta-metragem, feitos por alunos de escola em cima do tema dos filmes. Então, agora, em vários lugares do Brasil tem diferentes experiências onde a inovação, né, é parte desses modelos, talvez até porque não estejam tão condicionados ao modelo do mercado, né, que as mídias convencionais têm. Inclusive o nosso querido cinema, queira ou não queira, ele é refém sim do modelo de distribuição convencional. Há um temor generalizado no ambiente de cinema que se abrir mão desse mercado, vamos assim dizer, o mercado do cinema brasileiro deixa de existir. Mas é um falso problema, né? Eu acho que não é legal ser refém como nós somos hoje, o mercado principalmente exibidor, que no fundo, né, inibe as inovações que naturalmente estão surgindo, não só no Brasil, no mundo inteiro. São essas novas formas de produzir, distribuir conteúdo, né, via as redes. Então, esse é um pouco da abordagem que a gente acho que encontra no livro, outros. No fundo, acho que há vários pensamentos, mas todos com uma mesma direção, né, de sair do modelo convencional de pensar esse campo. Eu vou pedir um favor. Como muitos estão dizendo que o áudio está muito longe e baixo, talvez fosse o caso de deslocar um pouquinho o microfone, né? Tá bom. Fala um pouquinho, aumentar. Quem for falar um pouquinho, né? Tá melhor? Será que o pessoal pode? Acho que agora sim. Já falaram que melhorou um pouquinho quando aproximou. Mas assim melhor ainda. Melhor. Aí a gente vai conseguir escutar em 20 segundos mais ou menos, então daí pode começar a fala e de repente faz algum novo ajuste. Vocês me fazem um sinal. Tá. Bom, Obrigada. antes de qualquer coisa, desculpar pelo atraso, mas não tinha mesmo como chegar antes. E dizer, né, enfim, da enorme honra de participar desse projeto. Para mim é uma feliz junção, né, de dois grandes mestres e parceiros, né? A
a Lúcia, né? Assim, já há algum tempo, não tanto tempo, né, Lúcia? Mas eu acho que é uma pessoa cuja a produção, os estudos dela, né, sempre deram base para a gente pensar muitas questões, né, como o João colocou, que muitas vezes não só são restritas, né, para um olhar mais de mercado, mas que também elas ficam ali fugidias, né, diante, né, das constantes transformações tecnológicas. Eu acho que a Lúcia teve um papel fundamental, né, no nosso país nesse sentido. A gente está aqui na PUC, o próprio curso de mídias digitais, né, que de maneira pioneira ela pensou nesse curso, junto com o FILA, né? E eu, quando entrei na semiótica, a Lúcia muito bem me acolheu, e alguns colegas ali, que inicialmente a gente estava pesquisando games, por exemplo, e naquela altura era algo Novo também. Novo e mal visto por muitas pessoas, né? Então, o que hoje, para talvez muitas pessoas aí que estão acompanhando a gente, né, algo relativamente comum, a gente encontra muitos livros e eventos, etc. Naquele momento, poucas pessoas tinham, digamos, uma coragem de enxergar para frente, né? E a Lúcia, felizmente, foi uma dessas pessoas, participou já, né, de grupos de estudo, de projetos, né, do CS Games, de uma outra publicação, né, que ela organizou com a Mila, né, do Mata do Jogo. E o João, um colega mais recente, né, que quis o destino aí de a gente se conhecesse, supervisionando o pós-doutorado. A gente está junto lá na especialização da UFSCar, de produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas. E acho que a ideia, o ponto inicial, não sei nem se a Lúcia vai lembrar, mas foi um texto muito pequeno da Lúcia, pequeno, obviamente, de limitação de caracteres, de 2 páginas apenas, que ela escreveu falando sobre uma transmídia mania. E que justamente tem a ver com isso que o João estava falando, né, da gente ter um fenômeno, né, que emerge muito rapidamente, e que antes da gente ter esse tempo, né, que é o tempo que a academia hoje começa a dar um pouquinho mais rápido, foi, né, dominado por uma lógica, né, e um discurso de mercado, utilitarista e tudo mais. E a Lúcia sinalizava com um potencial, né, com um caminho além disso, né? Então, evidentemente, né, a gente sempre olha aí para um lado, né, de pensar esses fenômenos passando por uma epistemologia, por alguma coisa né, que possa trazer outras contribuições e colaborações para além do mercado. E esse texto, junto com o contato com o João, num dia, num café, alguma coisa, surgiu então a ideia de a gente organizar primeiro um seminário, né? E aí, a partir desse seminário que a gente organizou, com a presença de pessoas de várias áreas, de vários campos de conhecimento. Caiu? Vou pedir só um minutinho. Pera Tá. um minutinho, Sérgio, que a gente vai tentar Só um minutinho. reconectar. Para a gente que caiu o sinal, a gente vai Eu reconectar. não estou enxergando, está muito longe para mim. Vou bem cá. Está com o telefone de mim? Acho que é Tá aqui, Vai ser um mega sucesso, Ai, João, poxa. Não, mas provavelmente é isso mesmo. É isso mesmo, né? A gente está no Mundial, Não estou enxergando, mas está muito e aqui longe. sempre tem pessoas te vendo. Aí você dialogar com essas pessoas também. Tá? Eu assisti o tempo do ontem do jogo lá. Deve ter mais gente para Mas você sobrecarregar é muito você. bom, aquelas arenas onde... Pode sair pela setinha, isso. Eu fui em congresso agora em Las Vegas. É uma loucura. Era HCI. Human Computer Interface. E Os americanos são loucos, é uma né? loucura. Eles são muito loucos. Aqui, Aí, voltou. Voltou? Que bom, obrigada, Marta. Vou iniciar aqui. Tá. Então a gente está iniciando ou reiniciando. Não sei se todos escutam bem.
Sim? Joia. Então, eu comentava, né, que então, o ponto de partida desse livro surgiu de um texto, né, pequeno, assim, pequeno, lógico, porque tinha 2 páginas apenas, né, não deram, acho que provavelmente mais espaço ali, mas que a Lúcia sinalizava né, uma lógica ali de uma transmídia mania. Então, justamente, do termo, enfim, ter sido apropriado muito mais rapidamente por uma lógica do mercado do que pela academia. A academia começa a andar um pouco mais rápido, e aí, paralelamente, né, eu tinha esse contato com o João e surgiu a ideia de organizar um seminário que contou aí com a participação de pessoas de diferentes áreas, também com algumas pessoas, pesquisadores ibero-americanos, uma pesquisadora inglesa, né, boa parte dessas pessoas acompanharam a gente no livro, né, então acho que também um ponto valorativo dessa obra é justo essa diversidade de olhares, né, não só geopolítico, digamos, porque a gente sabe que as realidades são bem distintas, né, mesmo dentro do Brasil, mas também de diversos campos do conhecimento. Eu acho que isso é uma colaboração muito grande para as discussões que a gente tem hoje no campo da transmídia. É isso. Passa o microfone. Vai falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho. Depois a gente passa, né, para... Deixa eu prender aqui. Pronto. Então, eu fiz a revisão do livro também. Então, se vocês encontrarem alguns errinhos, meia culpa. Mas foi maravilhoso fazer a revisão, porque quando a gente faz a revisão, a gente lê com muito cuidado e muita atenção. Eu aprendi muito com a revisão desse livro, com a edição do livro. Os artigos aqui são de altíssima qualidade. Fiquei bastante encantada e é assim, um caleidoscópio de pontos de vista e de questões que envolvem a transmídia. Eu só quero situar o que ele falou da transmídia mania. Esse meu artigo seguiu a um outro artigo que eu escrevi num dos meus livros. Agora eu já nem sei mais, é tudo por cor, eu falo o amarelo, o azul, bom, enfim. E que eu tinha escrito porque que eu chamei de mídia mania. Porque, como eu sou semioticista, o que me interessa é aquela velha lição do McLuhan que foi tão mal compreendida. O meio é a mensagem. Então, não adianta eu ficar fazendo a hipertrofia da mídia se eu não trabalho aquilo que corre pela veia das mídias, pelas veias das mídias, que são linguagens. Então, é nesse sentido que eu falei transmídia mania, porque não adianta eu ficar falando da mídia, né, se eu não... Porque a originalidade, a criatividade está exatamente no uso de linguagem que é feito pelas mídias. Então, é por isso que eu... Mas agora eu estou completamente conciliada com a transmídia, principalmente depois deste livro, que eu fiquei bastante encantada mesmo com o livro, com os autores, e os convites foram feitos pelo Sérgio e pelo João. Eu entrei assim na corrente. Eu escrevo tanto porque eu adoro ouvir os outros, eu aprendo com os outros. Então, essa arte da escuta é uma maravilha para quem trabalha na vida acadêmica e trabalha com o pensamento. Então, a gente precisa desenvolver essa arte da escuta, perceber onde está a informação nova, por isso que eu estou com os dois aqui. Esse título é maravilhoso, acho que é verdadeiro. Desafios. Vocês que mandaram esse título. Os dois que escolheram, né? Não foram juntos, Gostei muito dos desafios da transmídia. Para ele? Não. Abrir? Tirar o casaco.
Então, Deixa eu ver se são Pessoal, ainda nenhuma pergunta, o pessoal está bem calminho aqui, todo mundo só ouvindo. Acho que a gente teve problema de queda para retorno, né, da rede. Mas eu acho que durante o tempo que nós fizemos a divulgação, nós falávamos assim, você sabe o que é transmídia? Né? E nas redes diziam assim, e o que é transmídia? Eu acho que seria um primeiro ponto, né? Porque muita gente trabalha com vários tipos de meio e essa transição da linguagem talvez seja um ponto interessante para começar a falar, né? Como é que ela se desloca de um meio ao outro, como é que começa a fazer sentido? A gente podia falar um pouquinho sobre isso? quer falar? Você. Fala você. Bem, uma pergunta boa, assim, que é o transmídia, que a gente pode falar várias coisas, mas primeiro seria importante dizer que transmídia pode ser visto tanto como uma lógica de pensar as coisas do mundo, a gente pode ver a transmídia também como uma metodologia, né? E também como um pensamento crítico a respeito das próprias mídias, né? Que é o que a gente trabalha. Como lógica transmídia, eu acho que, por exemplo, ela se aplica às questões bem contemporâneas, pegando assim como exemplo a própria televisão, que já não é mais, já faz tempo que não é mais aquela caixa, aquele eletrodoméstico que todo mundo considerava, e também não é mais uma mídia que se utiliza das redes sociais para fazer, vamos assim dizer, para buscar a participação dos usuários que deixaram de frequentar a televisão, vamos assim dizer. Hoje a própria televisão já se transformou numa plataforma, né? Então, essa plataforma que é a televisão faz parte dessa lógica transmídia, né? Que é um exemplo assim, né? A própria televisão trabalhando todas as mídias simultaneamente, com conteúdos diversos, o caminho que parece natural de todas as mídias se transformarem em plataformas, e ao se transformar em plataformas, a gente pode dizer que já tem aí uma questão transmídia presente por conta de que em cada mídia, então, a plataforma e os conteúdos se distribuem dentro disso. Agora, aqui no Brasil, a recepção do tal da transmídia, aí eu acho bacana esse texto da professora Lu Santaella, do Transmídia Maria, porque na época, aqui no Brasil, chegou pela propaganda da publicidade, que popularizaram a noção de storytelling, porque é claro que é uma demanda de atualização constante no campo do marketing, da publicidade, natureza mesmo, né, de trazer a novidade. E as outras áreas, né, como assim, a televisão, etc., ficaram para trás. Então se tornou muito popular uma forma de considerar o transmídia, simplesmente uma visão de mercadológica, onde que hoje você não vê mais praticamente a publicidade onde não tem o testemunho dos usuários, né? A participação dos usuários é uma questão assim importante. Isso então é a forma como o Brasil se recebeu o transmídia. Você tem um comercial da Avon que passa na TV, o Itaú agora está passando lá as imagens do que se refere a um usuário do banco. Antigamente, invista nesse banco, vai no banco, é atendido por gerente. Agora não, as pessoas falam de como aquele produto é bom. Então, o protagonismo passou da pessoa que está falando para o público que está... Exatamente, isso é um pressuposto da cultura transmídia, que é a participação mesmo. E aí você tem essas lógicas que é uma participação sempre, outra lógica de pensar que muda os caminhos da comunicação. Eu vou fazer uma pergunta. Nesse mundo que a gente está contemporâneo, cheio de informações vindas de vários, como que fica a internet, toda essa parte tecnológica na transmídia? Ela conversa da mesma forma que os meios tradicionais? É da mesma forma que a gente vê, por exemplo, um Facebook, um Instagram, também é uma mídia. O erro de quando foi a recepção no Brasil, de entender o transmídia assim como uma questão de que você tem, né, as mídias para ser usadas e você tem uma ideia para usar as mídias. E na verdade a
questão do conteúdo propriamente dito é mais importante. Então eu acho que nesse livro tem muitos pontos de vista que convergem. Que essa visão que chegou para nós, que é uma visão mercadológica, que você tem que ocupar mídias para ter retorno, que é mais ou menos aquilo que o mercado determina, não é uma grande verdade. Uma verdade apenas do mercado. E seria mais importante, talvez, pensar naquilo que a gente chama de construção de mundo, que não tem a ver com esse mediatismo de eu preciso estar em todas as mídias, porque o público hoje se fragmentou, e se não tiver em todas as... Essa tradução de mercado, da propaganda e publicidade. O livro traz contribuições que vão um pouco além. Né? Primeiro você pensa numa construção de mundo, que é um tema hoje universal, todo mundo mais ou menos fala isso, que você hoje... É que não existe mais mídia no sentido convencional, né? Produzir um filme, produzir uma série na TV, isso passou a ser visto como algo do passado mesmo. Então, no lugar disso, se pensa na construção de um mundo, depois você pensa no que fazer com esse mundo. O Transmídia está aí, é nesse ponto que o Transmídia se situa. Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Lúcia. A Raíssa pergunta: como a Transmídia pode colaborar, refletir na educação? Tudo a ver, porque ela incentiva, a Transmídia incentiva, é isso que o João estava dizendo, construção de mundo, não é? E para a educação é importantíssimo que a pessoa tenha a possibilidade de pensar, não é, a construção de histórias, e daí, a partir do pensamento da construção de histórias, então a plataforma onde aquilo se adapta melhor. Hoje nós temos tudo na mão, tudo. O que falta são projetos bem formulados para a educação. As crianças já estão manipulando equipamentos com crianças com menos de 2 anos, já põem o dedinho no equipamento com perfeição melhor que eu. Então, o que faltam são projetos, tem tudo a ver com a educação. É só pensar, por exemplo, alguns anos atrás, né, João, a gente começou a pensar projeto com mídias locativas, levando as crianças para percorrer a cidade, fotografar, contar histórias. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de transmídia. A transmídia significa eu posso experimentar com diferentes mídias. E daí a construção de mundo vai crescendo na medida em que essa experiência também vai passando de uma mídia a outra, que são experimentos não apenas tecnológicos, mas experimentos com o pensamento e com a criatividade. Precisa pôr a imaginação. Os educadores têm que colocar a imaginação no diálogo com a imaginação daqueles que eles educam. Então, é isso que a gente chama de um espírito dialógico. E nós temos tudo na mão hoje, porque as mídias estão crescendo, elas estão aí disponíveis. Não é só para a gente ficar clicando em bobagens. Não é? A gente tem que pôr a criatividade para funcionar. Perfeito, obrigada, Luciana. O Rogério pergunta: Transmídia, como posso pensar o corpo na moda, composição identitária, a intersecção da fotografia, o audiovisual e o acontecimento, aquele encontro? Tem a ver com transmídia, Sérgio? Tem a transmídia, né, enquanto, como o João colocou, né, então, se você pensar nela, não só, né, do ponto de vista enquanto estrutura, né, de suporte, mas enquanto uma lógica de pensamento ou uma forma de expressão que seja, e aí eu acho que esse encontro feliz também, né, justo com a Lúcia, né, semioticista, porque a semiótica e a ciência também tem essa mesma universalidade, né? Então, em princípio, não existe um campo que não possa se valer da transmídia. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, a gente tem inúmeros exemplos, né? Então, a outra pergunta estava falando de educação, a gente estava vendo aqui no sumário, colando aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem transmídia educação, né? Seria uma relação possível, que é um texto da Andrea Versutti, né? Que está na Federal, esqueci, que ela mudou.
mas da narrativa transmídia e práticas midiáticas na educação, caso do Chile, então um exemplo de aplicação, enfim, com jovens chilenos, um texto da Nayá sobre o letramento transmídia. Então, a gente não vê uma restrição, né? O João falou, bom, a publicidade utiliza, sim, a publicidade utiliza, né? A gente sabe que tem uma grande concentração de verba, né? de recursos na publicidade, então acho que uma primeira resposta seria via a própria publicidade. A gente observa hoje, por exemplo, diversas técnicas e estratégias, né? Que a gente pode dizer transmídia, que são utilizadas na moda, né? Então, muitas modelos ou atrizes ou celebridades, digamos assim, que, digamos, também modificaram a maneira como a publicidade se utiliza na moda. Então, hoje você tem anúncios que às vezes são mais enfatizados e valorizados, né? De uma das celebridades, por exemplo, no próprio Instagram dela, do que o anúncio numa revista de mídia impressa de moda, por exemplo, né? Mas, enfim, então eu acho que a gente tem talvez muitas coisas e muitas outras coisas que ainda não foram pensadas. Até a Kátia pode ajudar um pouco mais nisso, mas obviamente eu acho que não existe qualquer tipo de restrição, e o potencial eu vejo muito grande, não só para a moda, como para qualquer outro campo do conhecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Carla Silvestre. Ela não colocou hashtag, né? Eu tenho que os autores e autoras. Como visualizam e vislumbram o uso dos sites de redes sociais em suas pesquisas acadêmicas? Podemos considerar como um meio tão válido quanto as demais fontes? Redes sociais em pesquisas acadêmicas podem ser consideradas como fontes? Claro, eu não sei em que sentido, né? Ela está perguntando. Claro, a gente tem grupos nas redes, grupos acadêmicos. Aliás, o fato de existirem as redes, a lógica da rede, ela incentiva a existência do grupo, a comunicação com os grupos. Eu tenho 4 grupos. O CNPq só quer que eu tenha um, mas eu tenho 4. Eu tenho 4 e eu apareço como líder só em um, mas é o que há de mais absolutamente maravilhoso na vida acadêmica hoje. São esses grupos de estudo, não são as aulas, porque a educação no Brasil, ela acho que faria o Foucault tremer na tumba, porque ela é absolutamente controlada, não existe o exercício da liberdade. Então, é nesses grupos que a gente exercita a liberdade de pensamento, aquilo que quer ler, aquilo que quer fazer, debate. E as redes ajudam muito, porque nós temos blogs, daí a gente produz textos para esses blogs. Então, eu tenho defendido muito a ideia de que as redes são ambivalentes, sobretudo. Então, tanto você tem o lixo do lixo, quanto você tem preciosidades nas redes. É por isso que eu também costumo dizer, brincando, mas é sério, que cada um tem o Google e o Facebook que merece. É verdade, né? E hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa análise que eles fazem, né, já vem pronto tudo que nos interessa. Né? Então, assim, não precisa nem buscar. Se você busca lixo, vai vir lixo. Se você busca algum conteúdo, vai vir conteúdo. Sempre. E mesmo isso é ambivalente, né? Porque eu estou trabalhando agora num livrinho que eu vou publicar pela Estação das Letras e Cores, que é um livrinho, eu quero lançar, já vou começar a fazer. É um livrinho pequeno. O problema das fake news, das bolhas, também é ambivalente, porque evidentemente tem um algoritmo. Tem algoritmos nas redes que ficam delineando continuamente o seu perfil. Então, acaba mandando para você exatamente aquilo que você quer. E aí reafirma aquilo que você tem. Aquilo que você pensa. Mas veja bem, se você pratica a ética da curiosidade,
Você não vai ficar contente com aquilo que você já sabe. Então você vai buscar. Então, olha, não tem outra saída. Eu não vejo outra saída para nada, a não ser, e para tudo, a não ser uma educação, no sentido de formação. A formação, que é essa prática, não é, da curiosidade, o respeito pela alteridade, porque tudo isso está ligado. Então, inclusive essa capacidade de ver essas ambivalências que nos rodeiam hoje. E aí, olhando nesse prisma que você está colocando, Luciana, vendo nossa população e a falta de educação que a gente tem, a gente não acaba entrando sempre no mesmo viés e deixando o algoritmo fazer tudo acontecer, as pessoas continuarem pensando da mesma forma e reforçando, porque a maioria não vai pesquisar, não pesquisa o outro lado, né? Você não acha que a tem uma coisa, a transmídia ajuda. Não que ela vai fazer milagre, mas ela ajuda no sentido de que você, só o fato, não é, de você como receptora, como usuária, você saltar de uma mídia para outra, aquele conteúdo vai se transformar na outra mídia e vai te trazer uma informação que não estava na anterior. Essa é a grande característica da transmídia, é que ela não é univalente. O conteúdo vai se transformando. Eu escrevi sobre aquilo que eu sei mais, né? No Ciclário, né? Você vai publicar, você não vai escrever sobre aquilo que você sabe. Você publica aquilo que você sabe mais. Bom, então, eu escrevi sobre a cauda longa da narrativa. A atração que a narrativa, a história, ela exerce sobre o psiquismo humano. Então, o Jenkins, quando ele lançou a ideia da transmídia, era transmídia storytelling, ou seja, a narrativa transmídia. E é o tipo de discurso que te põe mais perto da vida. Não é igual um discurso dissertativo para o qual a gente precisa pôr assim, o neurônio precisa pôr gasolina no neurônio. A narrativa não, ela vai com o coração. Então é por isso que a transmídia ela é rica, porque ela toca exatamente nesse tipo de linguagem que é a mais situacional e com a qual a gente se projeta. Nós nos projetamos na vida alheia. Isso faz parte da nossa existência. Não, a Lúcia falando isso, eu também pensei, porque esse próprio discurso, né, muito próximo de uma lógica de mercado, muitas vezes coloca a transmídia como, olha, uma coisa que foi inventada hoje e é a coisa do futuro e tudo mais, né? Mas, evidentemente, quando a gente pensa, né, por esse viés narrativo ou narratológico, né, que a Lúcia coloca, a gente estabelece conexões na transmídia, não só com o futuro, né, para frente, para o lado e para trás também, né? Eu lembro de ele chama Jesse Cleverly, é um consultor da BBC, que trabalhava com a parte de transmídia da BBC, e ele fez uma analogia do contador de histórias numa fogueira. Ele falou, olha, se a pessoa contava uma história, as pessoas iam sair da fogueira, e hoje talvez a gente consiga fazer esse tipo de medição pelas redes, né? As pessoas estão saindo, né, da minha comunidade, estão largando, então não é porque a conexão da internet está ruim ou por qualquer coisa, né? É porque o universo, a narrativa em si não se segura, né? E de certa maneira a Lúcia já há algum tempo, né, coloca e fala da questão da convergência das mídias, né? Então eu acho que hoje a gente tem uma facilidade que veio pelas tecnologias que facilitou e favoreceu algumas coisas que antes funcionavam de outra forma ou por um outro viés fossem mais difíceis, né? A própria questão da interação do usuário, etc., né? Mas a gente consegue identificar práticas, né? Se a gente pegar a própria prática religiosa, né? Se pegar a tradição judaico-cristã, católica, enfim, você tinha os vitrais, as pinturas, né? Então por que se pintavam tantas passagens da Bíblia, né? Porque não tinha tantas pessoas alfabetizadas. Que deixava visual. Né? As cerimônias todas que tem, as
encenações, os livros, né, que saíram e tudo mais, né, as cerimônias, os rituais, quer dizer, não deixa de ter, como o João colocou, uma espécie de uma lógica transmídia ali, né? O que torna tudo isso fascinante é que, evidentemente, com o tempo a gente não precisa abrir mão das outras formas, a gente continua tendo mídia impressa, a gente continua tendo peças de teatro e tudo mais, felizmente, mas a gente ganha uma série de coisas que, do ponto de vista tecnológico, a gente não tinha acesso antes, né? E aí eu acho que essa questão que a Lúcia coloca, de pensar a veia, de pensar a epistemologia da coisa, ela é fundamental. Só um pouco de provocação também, mas essa questão das redes sociais a gente pode responder de diversas maneiras. O Sérgio já falava muitas coisas, mas eu gosto de provocar um pouco e dizer assim, existe uma censura que vem das mídias convencionais a partir do que é a nossa relação possível com essas mídias. Então, por exemplo, você entrar numa sala de cinema e não poder usar as redes para comentar um filme, não deixa de ser uma censura, e aí tem muita coisa para ser pensada. Mas por que isso? Porque Humberto Eco, aí vai um pouco das coisas que a gente estuda, já dizia lá atrás, num tratado sobre a fábula, que nós, espectadores, tem aquilo que a senhora Lúcia acabou de falar, a narrativa é o coração, a narrativa é o que nos faz viver mais intensamente. Mas a gente gosta de compartilhar as coisas que a gente assiste. E é isso que Humberto Eco chamava o mundo possível. O que a gente compartilha são as possibilidades daquela história que o cara não fez. Eu estou assistindo e ele não fez. E se eu estou assistindo e o diretor não fez, o roteirista não fez aquela cena como eu gostaria, eu posso usar a rede social e comentar naquele instante que está assistindo o filme, porque tem uma questão também de urgência, porque senão o outro vai e faz. E essa ideia pode se tornar um próximo projeto. Então, a grande questão contemporânea das redes sociais é a ideia do compartilhamento de mundos mesmo, porque a partir do momento que você compartilha uma ideia não realizada, o Humberto Eco já sabia disso, o potencial dessa narrativa se tornar verdadeira é tão igual àquela que você está assistindo. Eu sempre gosto de brincar, de dizer assim, que talvez daqui a pouco ela se materialize no mesmo instante que você está assistindo. Quer dizer, você não perdeu tempo, de algum modo as ferramentas não estão aí. Muito rápido. É muito rápido. Então nós estamos hoje, a ideia da participação é essa, que todos nós contamos história, mas nunca contamos de uma maneira tão coletiva ou colaborativa como hoje. Então são conceitos que vão além das esferas da onde às vezes eles orbitam, para se tornar um fato cotidiano. As pessoas realmente hoje têm essa possibilidade. E as redes sociais é a ferramenta que nós temos para isso, compartilhar esses mundos possíveis. A grande pergunta é como é que isso se materializa no dia a dia, essa questão dos compartilhamentos. E aí eu acho que a velha indústria tem seus mecanismos de defesa, por exemplo, falar em fake news, uma forma deles garantir o seu espaço. Tudo que não é dito por eles... Só legitima o que está neles. Tudo que está. Desde que a grande mídia perdeu as eleições para o Trump, ela está nervosa e ela tem um discurso para dizer por que é que ela perdeu. Não foi que as mídias emergentes são poderosas, é que alguém manipula. Né? Sempre vai um discurso de que se as coisas vão mal, existe uma conspiração. João, Lúcia e Sérgio, tem mais uma pergunta? Eu não sei o nome exatamente da pessoa, a CS Martins, depois ele fala quem é. Boa tarde para autores e autora. Quais principais desdobramentos da transmídia no consumo? Pode falar, João. Quais principais desdobramentos da transmídia no consumo? Em termos daquela antiga divisão, tem uma coisa que um brasileiro décimo signatário foi o primeiro acadêmico ou coisa assim que falou que um dia a infraestrutura e a superestrutura no termo marxista iam deixar de existir e nós ia ter só uma figura, aquele que produz ou que consome. Então, na lógica globalizada que nós vivemos, e aí a economia faz parte disso, o transmídia, então, é uma ferramenta que proporciona essa possibilidade de maneira completa. E não é para brincar, porque há grandes empresas no Brasil, já aconteceu, de uma empresa ignorar o reclame de um usuário que comprou uma máquina de lavar, por exemplo,
E 3 meses descobre que as ações tinham despencado, porque eles não levaram a sério essa reclamação. Então há um poder muito grande que se institui, e a gente sabe também a repercussão das telenovelas, etc. Então, nós estamos hoje, né, vivendo essa idade onde o termo consumo talvez não sirva mais para definir as relações. Temos que pensar, né, eu acho que são relações produtivas todas. Talvez não exista mais a figura do consumidor. Para a mídia convencional pensar dessa maneira. E diria até um pouco mais, nem produtivos, acho que estão mais no campo do lúdico mesmo, as produções, por bem e por mal, os ambivalências, que eu gosto muito dos textos da Lúcia, porque ela retoma muito a questão do Eros e o Thanos. Né? Nós temos os algoritmos que nos perseguem, e por outro lado nós temos a liberdade de subverter essa relação. Então, o consumidor é sempre aquele que é marcado pelos algoritmos, toda viagem que você faz, o algoritmo todo ano vai lá e te lembra. É um pesadelo ser lembrado de uma viagem. Se for ruim, então, se for bom, você não quer saber. E se for ruim, é péssimo. Pois é. Os algoritmos deviam ser processados, não o programador, o algoritmo, porque ele não é sensível. Pessoa. E ainda mais quando você já efetivou aquele desejo, né? Então você não, isso é a parte boa. Se você consumiu, tem que esquecer. Não, então, a lógica da vida porque perdida. você pode ter uma ressonância cognitiva do negócio. Mas se a gente tem começa uma felicidade, felicidade que é tratada como se fosse meia felicidade, como a gente lembra, é horrível. E se for ruim, como você falou? Isso é ruim. Aí terapia psiquiátrica. Tem que vir com o cupom, né? Vem com o cupom do terapeuta. A Carol do Paraná. Quem fez a pergunta, que eu falei que eu não sabia quem é a Carol do Paraná. Obrigada, Carol. Não sei se tem mais alguma pergunta, só vou dar uma olhadinha aqui. Acho que isso que o João estava falando também me parece, né, dentro dessa lógica do consumo, sem tirar para o consumo, mas uma distância cada vez maior do produto em si. Né? Então, e daí o apelo e o porquê, né, do storytelling cada vez mais. Né? Então, os jargões publicitários, né, que não se vende produtos, mas se vende experiências. Né? Então, uma cerveja não é uma cerveja, ela é uma experiência, uma imagem de uma marca. É uma mulher bonita na praia, é tudo isso. Né? E a história que se cria, né? Então todo produto tem uma história. Sorvete não é um sorvete, é uma receita da minha avó. Você vai na sorveteria, você tira uma foto, compartilha, né? Complementando só, né? O que o João falou, me parece que cada vez mais se perde essa dimensão do produto em si. Mas o sorvete é bom, né? É natural, enfim, ele é gostoso. E cada vez menos me parece que se discute o produto em si. Isso acho que já começou logo naquelas primeiras propagandas do margarina, né? O que é padrão, né? E ao mesmo tempo se tem uma suposta super especialização desse usuário, né? Essa gourmetização do mundo, todo mundo entende de culinária, mas ninguém entende de culinária, ou de gastronomia. Tem outra pergunta aqui, tá? Só acho que uma dimensão semiótica que os algoritmos criam o perfil do usuário. E aí acho que entra essa questão, que realmente quando ele fala experiência, para ele que interiorizou esse perfil, ele começa a acreditar que essa realidade do consumo existe, que é mais complexa do que a antiga televisão. Sim, claro. Tem outra pergunta? Tem. É da Silvana de Curitiba. Ela pergunta qual o significado do uso da transmídia para o e-learning. E-learning. Educação à distância. E-learning. Isso. E-learning. Não. Bom, é aprendizagem em ambientes virtuais. Sim, claro. E-learning é aprendizagem em ambientes virtuais. Né? Que é uma expressão que substitui um pouco educação à distância, que é um termo mais geral. Aliás, já critiquei esse termo. Mas eu acho que a e-learning, que é a educação em ambientes virtuais, ela pode usar transmídia, claro. Porque no momento que você está num ambiente virtual, você pode usar áudio, você pode usar
audiovisual, som, discurso, tudo misturado. Então, diferente de uma sala de aula. Uma sala de aula, o que você pode utilizar, a não ser projetar PowerPoint ou colocar alguns vídeos. No ambiente virtual, essa é a riqueza do ambiente virtual. Mas eu cada vez mais acho que a presença do professor, face to face, com o aluno, com os alunos, o grupo, a presença física, ela ainda é muito importante. Ela, inclusive, é a tradição que vem desde aqueles grupos tribais, não é, em que o mais velho vem e conta e relata a experiência cultural do grupo. O professor ainda continua, ele tem esse vínculo com essa tradição longínqua. Ele vem, ele estudou e ele vai transmitir a sua experiência de aprendizado para o outro, que é uma geração mais nova. Então, com tudo que o mundo virtual possa nos dar, ele não substitui inteiramente. Então, a gente tem e-learning, depois veio m-learning, e daí vem a u-learning, que é a aprendizagem ubíqua. É verdade. Eu achei que eu que tinha criado isso, mas não. Tudo que a gente acha que cria, depois fica muito triste, porque eles já criaram antes de nós. Porque eu vim com essa ideia de leitor ubíquo, e daí desenvolvi a ideia da aprendizagem ubíqua, mas depois descobri que já existem, inclusive, projetos de aprendizagem ubíqua fora do Brasil, e aqui no Brasil também há grupos de pessoas pensando. Aliás, lá na UFSCar, o Daniel Mil acabou de lançar um dicionário maravilhoso, juntando as pessoas que estão trabalhando no Brasil nessa área de educação à distância, m-learning, e-learning, u-learning, todos os tipos de learning. Nós estamos aqui avisando que vai ter um lançamento. Vocês não gostariam de convidar? A gente vai em São Paulo, para a Casa Semi. E para o evento também. Está lindo. A Casa Semi é um espaço maravilhoso. Combina com a cor do livro, coincidente, verdade. Porque ela tem este tom de azul esverdeado. E é mais. Naí tem um lançamento, fala do teu evento. Ele está organizando um evento internacional espetacular. Mas eu queria comentar que essa questão do e-learning, de todas as formas, tem um outro livro que vai nessa direção, que vai ser lançado na Casa Semi, que é a gamificação. A gamificação é um assunto que é bem próximo, que é muito usado, e é uma ferramenta que está aí. Mas fica o convite, então, para o dia 30, são 3 livros, o outro também é Cacofonia nas Redes. Então, lançamento múltiplo, transmídia. É um lançamento transmídia. E nós estamos na Jornada Internacional Gêmeos, começa amanhã no Espaço Unibis, das 10 da manhã até as 18 horas da tarde, e às 18 horas, no último período, 17h30, acontecerá o lançamento, então, do livro do Desafios do Transmídia, com a presença, acho que do Fernando de Santa Ela, de novo, nossa, lá no Espaço Unibis. Então, fica o convite para quem puder ver. Eu tenho uma última pergunta aqui da Carla. Apareceu agora, nesse momento. A Carla é da Cianorte, lá do Paraná. Pensar em transmídia, em pesquisas voltadas à história cultural e história da moda no tempo presente se faz necessário. Os autores e a autora podem discorrer sobre caminhos metodológicos importantes de serem pensados ao utilizar de diferentes meios como funcionários. Olha, eu convido, já que fala em metodologia, e a metodologia sempre no roteiro, narrativo, aliás, não é? Um pouco mais, leva mais tempo. Tem um texto aqui, letramento transmite um conceito e uma metodologia. Então, o livro está cheio de exemplos, não é? De produção transmídia, exemplos de produções transmídia. E, aliás, o artigo do João é todo ele voltado, fez
um rastreamento no país daquilo que está sendo produzido como transmídia no Brasil, coisas que a gente nem imagina que existem. Então, a metodologia, ela não é uma metodologia fixa, né, João? Ela depende das circunstâncias e do material que você tem em mãos. Então, no caso da moda, não é um roteiro para moda, evidentemente tem que explorar muito a questão da visualidade, né? Porque a moda, existe um discurso da moda, existe uma história da moda, mas se pega a história da moda, é uma história da transformação das aparências, não é? Como nós aparecemos, como nós nos colocamos socialmente, isso tudo tem a ver com a moda. Então, o roteiro metodológico depende muito das condições que se apresentam para aquele que vai produzir. Perfeito. Podemos agradecer? Nós que agradecemos. Sempre quero. Só falar obrigada.